Fábio Neto, sócio da Startse. Obrigado pela tua presença no Brain Talks Podcast. Sua palestra foi um sucesso, foi super comentado, o pessoal aí comentou, saiu daqui enlouquecido. Eu acho que com a proposta muito interessante, que eles saíram com muito mais perguntas do que com respostas. Aí é um produto bom, né? Aí quando acontece isso é uma provocação boa. Obrigado, viu? Que bom, obrigado você, obrigado pelo convite, tanto pro Brain Talks quanto pro podcast, né? Sempre um prazer estar aqui. Já vi várias personalidades por aqui, então é sempre bom estar junto de você. Fábio, cara, a tua provocação foi excelente, a tua linha de raciocínio, você é um cara realmente admirável, todo mundo ficou muito impressionado, eu também, já tinha te assistido, né? Já te sigo há algum tempo, e se você ainda não admira e não tem admiração, vai conhecer o conteúdo desse cara, que vocês vão ter bastante admiração por toda a capacidade que ele está navegando num tema muito atraente, que é a questão de uma disrupção jamais vista na história de negócios, na história de organizações. Perfeito. Que na verdade tem uma fala tua que eu já vou trazer. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua palestra. Então você falou que organizações nunca foram tão desorganizações, e isso foi muito interessante porque você trouxe um racional sustentado por essa tua fala. O que você fala aí que tá tudo desorganizado, né, nesse caos, e como que a gente consegue operar nesse caos? Boa. Eu acho que, como bem você disse, a aceleração do mundo é inevitável. A gente brinca que nós vivemos hoje, né? O dia que você está ouvindo esse podcast agora, provavelmente é o dia mais devagar do resto da sua vida, né? Cada dia mais está mais rápido, e nós somos os grandes agentes dessa aceleração, porque todo dia a gente chega em casa, tira o crachá da nossa empresa, tira o crachá daquilo que a gente faz e a gente acelera o mundo, né? Então a gente não tolera mais aquilo que não é imediato, a gente estava brincando, ninguém assiste mais o podcast, provavelmente vai ver o corte do podcast, né? As pessoas não querem ler mais livro, é o resumo do livro, as pessoas não querem mais pensar, é o chat GPT, a inteligência artificial. Então a gente vive essa aceleração, só que quando eu volto para a empresa, eu tento de alguma forma segurá-la dessa aceleração. Então eu falo, tomara que não acelere tanto assim. E a gente cumprimenta todos os dias as pessoas perguntando, e aí, tá tudo em ordem? Né? Porque a nossa cabeça é tentar ordenar o que a gente chamou de organização. O grande ponto é que essas revoluções simultâneas, como você está falando, e eu gosto de chamar de revoluções simultâneas, porque é de tudo junto, é economia com política, com geopolítica, com um colaborador menos engajado, com um cliente menos fiel, com concorrentes cada vez mais transversais, isso tudo junto ao mesmo tempo, que é o que a gente chama dessas revoluções. Nós não fomos ensinados como gestores de empresa, como executivos, como empreendedores, a lidar com tanta coisa junto ao mesmo tempo. Né? O playbook de gestão de negócio, que era aquele lá de livros americanos, né? Homens brancos americanos no pós-guerra escreveram assim, é assim que faz empresa. Né? Cria um tal de presidente, vice-presidente, diretor, gerente sênior, júnior, coordenador, analista, 1, 2, 3, a gente vai criando aquela hierarquia, né, empresarial, divide aquilo em silos, né? Então tem o time de vendas, o time de marketing, o time de treinamento, o time de logística, o time de produção, e cara, põe um RH aí para cuidar desse povo todo. Isso funcionou por muito tempo. Mas hoje a gente vive um grande desencaixe, porque a velocidade que as coisas aconteceram lá fora, a velocidade que nós, como clientes, como o nosso cérebro funciona? Acelerou, e como as organizações se organizaram para acompanhar isso, desencaixou. Por isso que a gente brinca tanto da desorganização, porque esse desencaixe vem num momento muito crucial, porque as empresas, e todas elas, você está vivendo muito isso, nunca falaram tanto de cuidar de pessoas. Nunca. As áreas de saúde mental. As áreas de RH viraram área de people, pessoas, gente, gestão, até mudaram os nomes para dar uma intencionalidade diferente. E quanto mais a gente fala em cuidar das pessoas, mais as pessoas estão doentes. Nós somos o país número 1 em ansiedade, nós somos o país número 1 em burnout, batemos em novembro do ano passado, e temos a pior saúde mental corporativa do planeta. Então alguma coisa está dando errado. Porque nessa corrida de cuidar de gente, de preservar as pessoas, de falar de diversidade, inclusão, comunicação não violenta, empatia, lugar de fala, saúde mental, a gente fala disso tudo e as pessoas continuam muito doentes. Então, essa é uma discussão que tem que vir para a mesa. Será que nós estamos atacando causa ou efeito? Né? E muitos a gente não está entendendo e não está voltando o que tem feito essas pessoas doentes. E aí, para mim, tem 3 grandes aspectos. O primeiro deles é uma extrema distração. As pessoas a gente vive uma era de hiperinformação, onde eu acho que ter informação é saudável, porque isso me dá poder, e a gente ficou extremamente bem informado, mas muito rasos. Hoje falta uma profundidade. Quando eu tenho essa distração, e eu gosto de dizer, a maneira que geralmente quem te distrai não é gente ruim com ideia ruim. Sim. Geralmente a ideia boa é gente boa. Só que toda ideia boa, ela de alguma forma ela cria uma distração. Por isso que hoje os bons executivos, os bons líderes são os que sabem dizer não para boas ideias.
Porque dizer não para ideia ruim, tá estagiário disso. Agora eu quero saber o executivo falar não para uma boa ideia. Então a distração para mim é um grande ponto. E à medida que a gente se distrai, a gente vai ficando mais ansioso, porque eu crio aquela percepção que eu estou perdendo algo, que o futuro está sempre lá e eu tenho que chegar nele. E isso traz um extremo cansaço. Então quando a gente soma distração com ansiedade e cansaço, é um sintoma claro das organizações hoje que desorganizou essa lógica, porque eu estou cansado para trabalhar, e se eu estou cansado eu tomo piores decisões. E se eu tomo piores decisões, eu não consigo fazer acontecer como antes. E isso é muito interessante, porque eu escuto muito, em todas as empresas que a gente passa, a gente atende inúmeras das maiores empresas do Brasil, nós estamos em 19 conselhos das 40 maiores empresas do Brasil. E o que eu mais escuto às vezes é assim, o líder, né, tentando voltar a um grande clichê de engajamento, ele fala assim: nossa, a gente precisa voltar a fazer o básico bem feito. Quantas vezes nós já não falamos isso na nossa vida? No mundo de tanta confusão, vamos voltar a fazer o básico bem feito. Só que ele é meio traiçoeiro essa frase, porque a grande pergunta que fica é: o que é básico em 2025? Exatamente. E o que é bem feito em 2025? A gente não tolera mais em 2025 o que era bem feito para nós um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, ao invés de voltar a um básico bem feito, esse saudosismo, tipo assim, um dia a gente era melhor, a gente era mais simples, é como eu avanço para um novo básico bem feito. Porque existe um novo básico e um novo bem feito. E as pessoas têm que entender que o jeito de fazer esse novo básico bem feito não é o mesmo jeito que a gente fez lá atrás. Perfeito. Não é só por horas de trabalho, pela força bruta, não é só pelos controles que a gente tem um novo jeito de fazer isso. E talvez essa é a grande discussão que a gente precisa pautar. É excelente isso. Quando a gente pensa em todo esse contexto, como que você vê preparar a liderança porque assim, existe um estudo muito significativo, Fabio, que muito interessante, que foi publicado na Harvard em parceria com a PwC, de que 75% dos treinamentos de liderança é gasto 3 bilhões de dólares ano em capacitações de liderança. Porque as empresas se preocupam com sucessão, com líder, etc. 75% é falho. A pessoa volta ao padrão dela. Porque o cérebro volta ao padrão. Então desconstruir algo é muito difícil. Porque está incorporado no teu mindset, na tua mentalidade, na tua construção motora, etc. E 25% que eles mediram desses programas que falaram assim, esse aqui está rodando, um percentual, que é aproximadamente 5%, teve mudança na organização, de impacto em valor e resultado. Quando eu falo valor, não é valor, né? Como que você vê, com toda essa propriedade, eu sei que vocês estão fazendo, e eu conheço gente que foi, e eu quero ir às imersões da Startse, que eu acho que é genial esse olhar para o todo, né? Ver o que está acontecendo no mundo. Como que você vê a liderança nesse contexto, cara? Quando a gente pensa assim, preparar o líder para o futuro. Boa. Assim como as empresas, né, que eu estava falando na resposta anterior, talvez estão nos seus momentos mais frágeis, né, mais desafiados, a liderança, sem dúvida, é o momento mais fragilizado da liderança. Mais do que isso, olha só, você falou de dados, 72% da geração Z, geração nova que entra no mercado de trabalho, declara que prefere ser um colaborador do que um líder. Porque ou seja, ninguém quer ser agente. Exato. Ninguém quer ser líder. Se tem um líder me escutando agora, ninguém quer ser você. E fica a pergunta o seguinte, por quê? Tem líder que nem quer ser mais líder. É isso. Mas por quê? Como resgatar essa liderança? Né? Esse é o grande ponto, porque a gente quer usar as mesmas armas de sempre. E nós temos crenças diferentes. A nossa crença, a nossa vida era o quê? Total. Começa como estagiário e rala. Depois analista, rala. Vai ser vendedor, rua. Vai visitar cliente, vai bater na porta. Depois, quem sabe você não ganha um cargo de coordenação, sua primeira liderança. Aí você treina, rala 7 anos para pleitear uma gerência júnior. Aí você pega uma gerência, rala. 18 anos depois, quem sabe se surgir uma diretoria para você. Quando você olha para essa, ele olha para frente e fala assim: é isso que você tem para me vender? 18 anos de uma hipótese para eu ser um diretor, quem sabe pode ser que eu não seja. Será que não tem outros caminhos, né? E a gente é meio desses heróis da resiliência, né? Vamos lá, ralar. Que é uma palavra turma, também nunca tão falada. Nunca falaram. Né? Já tem uma turma que o herói dela é a exponencialidade. Fala assim, não, amanhã eu posso gravar um vídeo no YouTube, gravar um podcast e posso explodir. E nesses 18 anos, ao invés de acreditar numa hipótese, porque eu não faço coisas completamente diferentes e não preciso ficar refém dessa mesma lógica. Por isso que o resgate da liderança ele é muito importante nesse momento, porque nós, nos últimos anos, infantilizamos as empresas. Perfeito. Então, a gente abriu mão de ter conversa adulto com adulto. Perfeito. Abriu mão de encarar os assuntos como eles deveriam. Fomos deixando todo mundo com pele fina, porque no medo de não deixar as pessoas mais
doentes mentalmente. Ou a mais gente tomou doentes... muito cuidado para falar coisas que devem ser faladas. Perfeito. E aí a gente saiu, né? Nós demonizamos o comando e controle e começamos a pregar que o importante era dar liberdade. E eu lembro, isso nasceu lá no Vale do Silício, né? Inclusive era uma cultura muito forte dos últimos 10 anos. Tem um livro do Netflix, né? Que fala liberdade com responsabilidade. O grande ponto é que a gente deu liberdade e se omitiu em cobrar responsabilidade. E aí as pessoas hoje não se sentem responsáveis, porque tudo é o coletivo, tudo é o meu lugar, tudo depende, tudo é relativo. Eu posso errar e cuidado como trata o erro. E aí nesse momento a gente foi infantilizando a liderança. Uma liderança que por medo, começou a liderar por medo, com medo de perder o talento, porque senão ela ia ser julgada. Não posso falar isso? E agora a pesquisa de clima toda semana, a avaliação toda semana. Você fala assim, é melhor eu manter uma turma aqui que fala bem de mim para chegar lá na reunião da diretoria e saber minimamente que o meu time está engajado, ou eu vou ser aquele líder que precisa ser, vou ter as conversas difíceis, por mais que na pesquisa de clima o meu índice vai cair, mas porque eu estou comprometido com a educação daquelas pessoas. E aí cai nesse ponto que você falou dos treinamentos da educação. Adulto não quer ser educado, muito menos transformado. Então, quando a gente vende a importância das pessoas se transformarem, todo mundo fala assim, legal, mas ninguém acorda nenhum dia, olha no espelho e fala assim, hoje é um dia que eu vou transformar. A gente acredita que a transformação ela é o final, ela é o resultado. Só que a transformação vem pela educação. Exato. Só que você chegar num adulto bem sucedido hoje e falar assim, acho que você precisa se educar. Acho que você podia ir lá para a escola. O cara fala, que isso? Eu vivi a escola da vida. É porque você não sabe a minha vida. É lá na trincheira que aprende e tal. E ele, óbvio, tem uma certa razão ali. Então, como que a gente faz para educar esse adulto? Muita provocação. Eu preciso criar dor. Eu preciso criar um desconforto. Eu preciso dizer o seguinte, olha, se você não olhar para isso, você vai estar desatualizado, você vai estar inútil em pouco tempo. E aí que envolve esse lance das imersões, que a gente brinca muito, que é levar os nossos olhos para passear, para enxergar um mundo que nos impacta. Porque eu ficar te contando o que acontece do outro lado do mundo é um impacto. Pra você enxergar as transformações é outra. Eu brinco muito, eu tenho 2 filhas, né, meninas. Eu ficar contando para elas como é a Disney, põe o filme da Disney, entra no YouTube da Disney, escuta o podcast da Disney, a música da Disney é uma coisa. Levá-las lá na Disney é transformador. Então, para transformar, eu preciso começar na provocação. Na provocação, na dor. Na dor. Esse é o único jeito de criar consciência de educação em adultos. Tem 2 coisas, perfeito. Fábio, tem 2 coisas que você falou lá e que eu quero trazer aqui para a gente te ouvir um pouco mais. Eu tenho um livro que eu até postei no Instagram hoje, no meu Stories, que por tua causa eu voltei a reler esse livro, que é Pensamento Sistêmico, Caderno de Campo. Vou te mandar esse livro. Eu quero ler. É fantástico. Eu quero ler. E desse tamanho, um livro fantástico, ele fala do que você falou da relação das canetinhas de emagrecer com o que está acontecendo e o que está modificando uma coisa, porque é um impacto sistêmico, né? Perfeito. E ele faz o exemplo exatamente muito parecido com uma questão de café. Quer dizer, entre vários outros cases que ele fala, a pessoa que não tiver uma visão sistêmica de que o que ela faz aqui tem um impacto no ecossistema, tá fora. Então esse é um. E depois eu quero falar, eu sempre falo que o objeto mais fragilizante do ser humano é a obsolescência. Né? Obsolescência, agora ela exige um encurtamento da obsolescência, que é um pouco do que a gente está falando. E o letramento em IA, porque, tá na IA, nunca falaram tanto de IA, a gente já ouviu pra cacete, vai ouvir pra caramba sobre IA, mas e na prática, né? Perfeito. Então eu queria ouvir esses 2 pontos. Bom, vamos lá. Acho que vou começar pelo último aqui, né? Tá. Eu acho que a questão da obsolescência, só para emendar com o que a gente vinha falando, né? À medida que a gente foi infantilizando as pessoas e criando uma vida mais fácil, ficou parecendo que, tipo assim, beleza, eu tenho uma boa malícia corporativa aqui, eu sei fazer boas alianças e vou chegar lá. E as pessoas, à medida que foram se tornando rasas, é aquilo que eu falei da distração, criaram pouca profundidade nas coisas. Então ela pega aquilo que é hype, ela vai até a página 2, entende, porque ali no comitê, na reunião, ela não passa vergonha, mas na hora que precisa aprofundar, ela não tem massa crítica para isso. E ela não se atualiza, né? Tem uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala o seguinte, para muita gente, 20 anos de experiência é um ano repetido 20 vezes. Meu pai é médico, você trabalha com médico, você sabe. E eu brinco muito com ele. Pai, é uma sensação que eu tenho da medicina, por exemplo. O médico vai lá fora, faz uma residência, fica 40 anos fazendo aquilo que ele vai fazer. Né? E muito resistente à mudança e vários outros. Então esse é um primeiro paradigma, porque as habilidades estão expirando cada vez mais rápido. Né? O próprio Fórum Econômico Mundial diz, cara, em 5 anos hoje a validade de uma habilidade. Aí quando entra inteligência artificial, isso é muito interessante. Nós acabamos de completar agora na Starts 55 mil líderes treinados em AI.
E é legal pra caramba, nós somos a maior do mundo disparado em treinamento de AI. Mas a pergunta é, por que alguns anos lá atrás, quando começou esse papo de tecnologia, de dados, de redes neurais, de predição, ninguém deu a mínima para isso? O mundo já é tech há muito tempo, mas as pessoas de negócio não quiseram ser tech, porque acharam que tech era uma área. Então, assim, eu sou aqui de venda, sou de treinamento. Deixa isso com o TI. Fala pro TI fazer um app aí para mim, fala pro TI olhar isso para mim. E o time de TI também não se interessou muito por negócio, então a gente virou esse negócio meio água e óleo, tipo assim, cara, beleza, meu negócio é RH, meu negócio é cuidar de pessoas, não, meu negócio é cuidar da marca, eu sou marketing e tech para lá. Hoje não existe profissional que não seja tech. Quando as pessoas te perguntarem, quem está nos ouvindo, você fala assim, eu sou um profissional de tecnologia que por acaso estou no RH. Eu sou um profissional de tecnologia que por acaso estou vendendo. Eu sou um profissional de tecnologia que por acaso estou na fábrica. Ou você é tech ou você está fora do jogo completamente. E inteligência artificial, por essa má interpretação que a gente teve, muita gente ainda interpreta e fala assim, vou fazer um curso de IA, vou aprender um pouco mais isso. A primeira percepção que tem é que IA é uma ferramenta. Então, assim, um dia eu fiz um curso de Excel, e depois eu fiz de PowerPoint, depois agora eu vou fazer de IA. Porque o IA agora é o ChatGPT, é o Gemini, ele é mais uma ferramenta que eu uso igual o Excel. O Excel faz conta para mim e o IA me ajuda, e não é. Inteligência artificial é um modelo mental. Boa. É uma disrupção na lógica linear de produtividade. A gente tinha uma produtividade linear e agora ela pode ser exponencial. Porque agora uma pessoa pode fazer o trabalho de 400 pessoas. Antigamente era assim, uma pessoa faz o trabalho de 3, já era eficiente. Uma pessoa faz o trabalho de 5, já era eficiente. Agora você faz o trabalho de 400. Então, isso é uma produtividade exponencial que as pessoas tiveram acesso. Só que para ter essa mentalidade, que é o seguinte, que é o que a gente chama de AI first, né? Eu vou comprar uma passagem aérea na empresa, eu sou um comprador. O que eu tenho que pensar? Dá para usar AI para fazer isso primeiro? Eu vou agora organizar a sala, responder e-mail. Dá para usar um IA para melhorar a minha produtividade? Eu vou dar um treinamento. Então, é um modelo mental, não é uma ferramenta. Se a gente reduzir isso a uma ferramenta, a gente vai continuar fazendo treinamentos em ferramenta e vai usar como um Excel. E quem souber usar ela a seu favor vai ter uma vantagem competitiva absurda. Absurdo. Eu não voltei na primeira pergunta. Na primeira pergunta da questão sistêmica, né? Sistema, boa. Que é um pouco do que a gente fala. E case com a primeira. Porque o mundo é transversal. Então, assim, aquilo que a gente brincou, né? As canetinhas hoje lá da GLP-1 lá, né? Você usa aquilo e aquilo impactando a aviação, impactando o agro, impactando o setor de estética, impactando comida, impactando as academias. Acabou de vir hoje lembra do Vigilantes do Peso? Sim. Uma empresa bilionária dos Estados Unidos abriu concordata agora essa semana, porque ninguém mais precisa fazer vigilante do peso. Só a canetinha eu já emagreço. Então, olha só os impactos sistêmicos que isso traz, tanto do bem-estar, mas quanto outras indústrias. E se a gente não... É isso. Hoje o mundo é cada vez mais entrelaçado. E se eu não entender que... Isso cria mais ansiedade, porque você tá o cliente não tem setor. A gente tem essa cabeça. Fala assim, estou no setor farmacêutico, estou no setor de educação. Talvez quem está nos ouvindo aqui Fábio, eu estou num setor X aqui. O cliente não tem setor, ele não quer saber que setor é o seu. Nós, como cliente, não estamos aqui, agora eu estou aqui no setor de estúdios de podcast ouvindo. Não, nós vamos entrando e saindo das coisas. E quem molda hoje a nossa expectativa de consumo não é mais o seu setor. Você está lá numa farmacêutica, mas essa pessoa está sendo moldada pelo iFood, pelo Netflix, pelo Mercado Livre. Pela Apple. Então a expectativa que ele tem é que ele pegue um dispositivo e não tenha nenhum botão. Que seja simples, aí eu vou lá para ele, passo uma ficha cadastral com 14 campos para ele preencher. Nossa, assim, meu Deus, que mundo é esse? Exato, é antagônico. Porque total. A nossa lógica sempre foi como criar processos para facilitar a vida do gerente e não do cliente. E esse é um grande ponto também, que a gente não entendeu que a expectativa mudou e eu estou cheio de processos que vão contra aquela expectativa. Aí você fala assim, não, Fábio, mas eu sou a melhor do meu setor. Mas quem disse que o cliente está te comparando com o setor? Ele não está te comparando com o setor. A expectativa dele hoje é moldada por outros setores. Por isso essa transversalidade é tão fundamental. Putz, é muito interessante esse papo porque abre muita vertente, né? A gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso, mas um outro ponto que está conectado também, né? Porque tudo está conectado com relação a isso, é que a exigência do cliente, houve um ressignificado de valor. Então, assim, o que era valor, ele ressignificou, que é o que você falou, não é por um setor, às vezes não é por um produto especificamente, é o encanto que traz aqueles serviços acoplados a um produto, e aí envolve uma questão
o tempo foi ressignificado. Então, da mesma forma que hoje, como teve lá na SXSW, que isso aqui é impagável, e na minha opinião, como neurociência, né, como especialista em neurociência, sempre vai ser, né, o café, o olho no olho, o body language, tem nuances daqui de um relacional que são, possivelmente, não acho que isso vai ser substituído nunca, tá? Minha visão. O Ray Kurzweil, ele diz que não, tá? Eu tive com ele numa aula, ele fala que não. Ele é mais radical. Ele é mais radical. Mas a gente tem esse fenômeno relacionado a tempo que foi ressignificado. Uma vez que o tempo foi ressignificado, o tempo é mais valoroso, sempre foi, mas hoje ele está mais valoroso, como que você vê a equação tudo mais rápido? Porque tem uma fala que hoje eu tenho que pivotar rápido, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que testar rápido, eu tenho que errar rápido. Isso me causa um certo falso positivo, porque uma pessoa aqui que é empreendedora, tá? Então ela vai montar o negócio dela, ela vai rodar o Canvas BMG. Ela vai rodar lá os 9 boxes do Canvas Business Model Generation. Aí ele aprendeu lá que ele, vai rápido. E às vezes o cara, dependendo do serviço e do produto, exige um pouco mais de calma. Como que você vê o tempo nessa questão? Boa. Esse é um ponto crucial, porque... Inovação, por exemplo. Sem dúvida, é isso que você falou. O mundo está mais acelerado, nós estamos mais impacientes, nós somos empurrados nessa onda. Então, se você hoje pedir um Uber aqui para ir embora, se ele demorar 5 minutos, você já está querendo cancelar. Se você pede lá uma comida na sua casa, você vai cancelar. Se você pedir um produto e falar assim, 2 dias para entregar na sua casa, você vai tentar encontrar. Então, nós temos essa expectativa que nos foi moldada. Que a gente quer tudo muito para ontem, tudo para ontem. Quando a gente traduz isso para um ambiente corporativo, a gente tem que tomar muito cuidado com as fórmulas. E esse, para mim, é o grande problema que a gente vive no empreendedorismo dos últimos anos, porque surgiram inúmeros empreendedores educacionais aí que ficam nos vendendo fórmulas. Quer ser bem sucedido, faz isso. E cada negócio tem a sua particularidade. Só que como as pessoas abriram mão de pensar, porque seguir fórmula é mais fácil. Segue uma receita. Quando você está seguindo uma receita, 3 ovos, farinha... E o cérebro adora isso. O cérebro adora não pensar. A gente vai copiando um monte de coisa e depois você não sabe por que não deu certo. E aí, geralmente, gera isso exatamente o que você falou. Ou você gera um falso negativo, que você não testou direito, que eu brinco que é os mínimos produtos inviáveis, né? O cara não dedica recurso, não dedica tempo, não insiste naquilo que é o teste, não coloca as pessoas certas. Não deu certo. Porque tinha que testar tão rápido que aí já cria um falso negativo. Aí daqui 6 meses, 1 ano, você vê uma outra startup nascendo, fazendo exatamente aquilo e dando certo. Você fala assim, meu Deus, mas por que na minha época não deu certo? Porque o timing era errado. Não é. Você fez mal feito, não cumpriu o processo, não respeitou o tempo, não validou a quantidade de clientes que realmente precisava. Porque tudo tem que ser muito rápido e não necessariamente. Rápido é o quê? Exato. Então, cuidado com os falsos negativos, mas também cuidado com os falsos positivos. Por quê? Porque às vezes eu testo e eu tenho tanta vontade de validar aquilo que eu faço um negócio, a Y Combinator, que é a maior aceleradora de negócio do Vale do Silício, o presidente lá fala uma frase que é muito legal, que é otimização prematura. O que eu faço? Eu estou num experimento, mas eu quero tanto validá-lo que eu levo ele para uma otimização prematura. Então eu transformo ele em projeto muito rápido. Aí quando eu transformo em projeto ele morre. Porque ele deveria continuar sendo experimento. Porque a grande lógica da ambidestria dos negócios é saber separar projeto de experimento. Projeto é o quê? Projeto tem um escopo, projeto tem um ROI, projeto tem time alocado, projeto tem equipes, e aquilo lá tem que trazer retorno, aquilo lá que paga a conta. Um experimento, ele é uma hipótese a validar. Ele não tem que dar retorno, ele não tem que ter uma equipe dedicada, ele é uma hipótese a validar. Quanto mais eu rodo ciclos de hipótese, obviamente mais eu aprendo. Só que para cada ciclo tem uma aprendizagem. É isso aí. E aí tem ciclos que são de 3 anos, tem ciclos que são de 1 dia. E aí eu dependo do meu negócio. Uma farmacêutica, como você experimenta um remédio em 1 mês? Não existe. São anos. São anos experimentando. E essa ambidestralidade é interessante, porque as pessoas também falam, não, toda empresa tem que ser ambidestra. Eu discordo completamente, porque eu falo, não, ambidestralidade, para quem não sabe, é você manter o teu core business e ter um braço de inovação para transformar, fazer outra coisa. Então é o core mais inovação. Às vezes, tem um termo do meu professor de inglês, o Femi, que deve nos assistir, uma figura, que ele fala isso, small is beautiful. Às vezes, a tia da pipoca que tá ali, que faz um negócio de pipoca genial, deixa lá que ela não quer uma intencionalidade, ela não quer criar uma franquia escalar. Não vai inovar no pãozinho francês da padaria, né? Porque, você deixa de ir lá por conta disso. Então, cuidado com são esses gurus, esses
o pessoal que fala 10 regras pro sucesso, 7 passos para você falar inglês. Não vai, cara. Você tem que estudar pra cacete. Fábio, pra gente caminhar pro final aqui, eu queria que você deixasse pro pessoal uma mensagem final e algumas recomendações. Eu acho que, primeiro, eu vou falar pra vocês, se você não conhece a Startse, eu virei um fã deles. Uma imersão que você fez no Novotel, eu nem te conhecia. Faz tempo, vocês estavam começando uma imersão grande no hotel, tava o Cruel, você, sim. etc. Eu levei 3 pessoas da saúde, fui eu e mais 2. Que legal. E dessas pessoas, acredite, tinham 100 pessoas lá. Quantos eram da saúde? Só nós 3. Aí eu falei, cara, tem uns 2, 3... Não, eu tava na Medtronic, tem um tempo isso aí. Aí eu falei assim, caramba, da saúde, era muita gente de tecnologia e pouca gente da saúde. Eu falei, a gente tem uma oportunidade aí, pessoal da saúde, começar a entender esse letramento aí, entender esse... Mas se você não conhece a Startse, fica aqui minha recomendação para vocês seguirem ele, consomem o conteúdo, porque é realmente muito bom, tá? Eu acho que assim, como um grande recado, né? A gente falou bastante isso no Brain Talks, assim, tenha mais respeito pelas perguntas do que uma velocidade tão grande em ter respostas prontas. Nós viemos de uma geração que o sucesso era medido pela qualidade das respostas. Boa. Então, você está aqui e eu estou aqui pela qualidade da resposta que você tem. Então, desde lá da escola, do vestibular, da empresa, se você entra hoje num ambiente corporativo, alguém te chama lá na sala, fala assim, Maneiro, vem cá e responde isso. O que está acontecendo lá? Qual que é a venda de PTO e treinamento? Você não sabe a resposta, o que você se sente? Mal. Porque você é avaliado pela qualidade das suas respostas. No mundo que as respostas são mais imprevisíveis, ou que, ao mesmo tempo, a gente já tem resposta pronta para tudo, nos AIs, nas Alexas, nos gadgets, quem vai se destacar é quem sabe fazer as boas perguntas. Boa. E para fazer boas perguntas, eu preciso investir em ter repertório cognitivo. Perfeito. Eu preciso investir em visão de mundo, em pensamento crítico, em ampliar repertório. Porque só quem tem o repertório hoje consegue conectar os pontos. Conhecimento hoje não está mais concentrado. Antigamente você fazia um MBA. Vou fazer um MBA. Você ficava lá 2 anos e aquilo te garantia os próximos 10 de relevância. Hoje não existe isso mais, porque tem um pontinho lá no MBA, tem um pouquinho aqui no podcast, tem um pouquinho no Brain Talks, tem um pouquinho na Startse, tem um pouquinho na viagem que você faz, tem um pouquinho hoje no jornal que você assistiu, e a sua capacidade é conectar isso tudo dentro de um contexto. Por isso que hoje os profissionais precisam aprender a ler contexto. Porque aí naquilo que você falou, peraí, no meu contexto essa mesma leitura é diferente. E aí eu não vou abraçar todas as fórmulas, porque eu sei ler contexto. Quem não sabe ler contexto, abraça qualquer fórmula que alguém trouxe para você, porque você está em busca de respostas prontas. E o que mais o mundo tem é resposta pronta. Perfeito. O ponto é como eu saber questionar isso tudo para permanecer relevante e perpetuar. Num mundo que, dos próximos 10 anos, teremos que construir novas habilidades. O que a gente está chamando lá na Startse de habilidades híbridas, porque máquina e humano vão ser cada vez mais esse negócio fundido. Nós já temos essa prótese humana aqui nos últimos 10 anos. Não fica sem. Não fica sem. Você não faz mais conta. Não. Né? Você bate foto diferente. Você não vai mais para sua casa guiado pela sua memória. Não. Você joga no GPS. Ou seja, você terceirizou para essa parte do corpo humano aqui que chama celular, essa prótese humana. A gente já virou meio, né? O Elon Musk fala muito, já viramos ciborgue nisso tudo. Isso vai ser cada vez mais integrado de forma mais... Então, se a gente não entender essas habilidades do que é o papel da máquina, do que é o papel do humano, onde a gente encontra a nossa sinergia, e essas habilidades híbridas é um tema novo e que a gente precisa olhar. Muito bom. Fabio, foi um imenso prazer ter aqui. Imagina. Sabe que eu adoro conversar com você. Você é um cara genial. Imagina, obrigado, viu? A você. Pessoal, aproveitem o Brain Talks Podcast, aproveitem o Fábio Neto, sigam ele, @Fábio Neto e Startse, porque o conteúdo... digita aí no YouTube que vai ter um monte de vídeo, o podcast dele, e manda muito bem. Fábio, muito obrigado. Meu mestre. Valeu, cara. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.